Olá, queridos! Pare de louvar a Deus. Olá, queridos! Estamos aí no ar com mais um Pastor Pode, um podcast para você, um podcast que traz inspiração. Esse é sempre o nosso objetivo aqui. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que é super família, super amigo, profissional, mentor, um cara também que fez e faz missões. Eu tenho certeza que você vai curtir esse bate-papo. Fica com a gente até o final para essa conversa. O Pastor Pode, que é um oferecimento da Colombo, estruturas para eventos, Sicredi, quem coopera, cresce. Também Comercial Caravaggio, a maior ferragem da Zona Sul de Porto Alegre. Também o Rossato Garden Center e Laboratório 47. Fica conosco que daqui a pouco a gente volta. Você precisa conhecer esse cara porque é top demais. Olá, queridos! Pare de louvar a Deus. Show de bola! Agora sim, Chiquinho, obrigado pela tua presença aqui, cara, que legal poder te ter. Eu tava muito, não digo ansioso, mas estava muito afim desse bate-papo contigo e graças a Deus essa oportunidade surgiu. Então eu tenho certeza que a galera vai curtir, conhecer a tua história, saber quem é o Chiquinho. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Fabiano, é uma grande honra, um prazer poder estar aqui contigo, uma alegria imensa poder ter esse tempo aqui, esse bate-papo, e tenho certeza que a gente vai falar de muitas coisas relevantes, muitas coisas importantes, e te agradeço muito por ter me escolhido para estar aqui hoje. Legal, eu gosto de dizer pro pessoal de quem que eu convido, quem eu admiro, quem são pessoas que de alguma forma são relevantes para mim, assim, que me chamam a atenção, que me inspiram. Eu digo, puxa, se me inspira, eu quero também compartilhar isso com outras pessoas, porque se me ajuda, eu creio que pode ajudar outros, e esse é o objetivo sempre do programa. Mas a gente quer falar um pouquinho sobre ti então, né? Quem é o Chiquinho, falar um pouquinho sobre a tua infância, né? Da onde tu veio, suas origens. Fala um pouquinho aí sobre o Chiquinho criança, né? Tua família, da onde que tu é, natural, da onde. A gente quer te conhecer um pouquinho. Perfeito, vou me apresentar então, né? O meu nome é Paulo Francisco da Silva Paz, mas muitos me conhecem por Chico, né? E com o tempo acabei virando Chiquinho, em função da minha estatura. Eu sou natural de Canguçu, pastor, uma cidade que fica próximo a Pelotas, né? Na zona sul do nosso estado. Canguçu, que Canguçu. legal. É uma cidade pequena e eu tenho uma irmã, tenho meus pais, Lauri e a Vera, né? Que foram pessoas importantíssimas na minha infância e continuam sendo, né? A gente tem um relacionamento muito bom com os meus pais até hoje. E eu cresci nessa cidade pequena e até os 8 anos de idade aí eu não tinha ainda jogado futebol, assim, né? Foi o primeiro lugar que eu comecei a jogar futebol, foi numa escola de futebol que abriu na cidade, foi a primeira escola. Então cresci nessa cidade, fui até ali os 14 anos e depois eu saí para correr atrás do meu sonho, né? Que era ser um jogador de futebol. Mas ali eu tive uma infância muito, muito boa, muito saudável. Que legal. Né? Eu sempre fui envolvido muito com natureza, porque eu morava muito perto de uma região onde tinha muita mata. Então eu cresci no campo, cresci jogando bola, construindo campinho de futebol com meus amigos. Subindo em árvore. Subindo muito em árvore. Que legal. Então tive uma infância bacana, assim. Só agradeço a Deus pela minha infância, pelas vivências que eu tive, sabe? Eu pude desfrutar muito. Eram outros tempos também, diferente de hoje, né? Então claro. A gente andava muito na rua.
Então aproveitei muito a minha infância, foi muito bacana, joguei muita bolinha de gude. Que legal. Brinquei muito de esconde-esconde, Não tinha aquelas temporadas, porque eu lembro da minha infância que tinha uma temporada da bolinha de gude, todo mundo bolinha de gude. Depois temporada de soltar pipa, depois temporada do peão, tinha isso pra lá também? Sempre tinha o período certo para cada coisa. Mas então tá. Exatamente. Que legal. Então foi bacana, eu tenho muita lembrança boa desse tempo, né? Muitos amigos que eu carrego junto comigo. E só agradeço também aos meus pais por me proporcionar isso, né, de ter uma infância saudável. A minha família não era uma família... era uma família de classe média baixa, né? Meus pais muito trabalhadores, os dois. Sempre vi muito isso neles. Sempre tive uma imagem de pessoas batalhadoras que corriam atrás daquilo que queriam. Mas nunca nos faltou nada, nem para mim, nem para minha irmã, né? Então a gente sempre teve essa referência de pessoas que trabalhavam e que sempre conquistavam alguma coisa. Então foi assim que eu cresci. A conquista depois como consequência do trabalho. Exato. Perfeito. E alguma coisa assim, hoje tu é um homem, um pai de família, né, um profissional, tem alguma lembrança da infância assim que tu pensa assim, puxa, foi bem icônico aquilo me marcou, né? Tu lembra de alguma coisa que aconteceu, que tu gostaria de compartilhar? Que rolou assim, puxa, a gente sempre fazia isso. Para te ter uma ideia, eu vou te falar uma experiência minha que talvez te ajude a lembrar. Tu sabe que eu tive uma infância difícil, meus pais, eu não tinha oportunidade de comer carne todos os dias. Então meu pai, toda a sexta-feira ele recebia, então era o dia que a gente comia um arroz com galinha. Eu sou fã de arroz com galinha até hoje, assim, uma coisa que é a minha comida preferida, porque eu esperava aquela sexta-feira com muita, com uma expectativa muito grande. Então, claro, depois as coisas foram melhorando, graças a Deus, mas a gente teve essa situação e hoje eu dou muito valor, assim, a questão da comida, a questão de, puxa, tem uma comida no prato, tem uma proteína ali, porque isso não era uma realidade para mim por muito tempo da minha vida, né? Mas eu tô te colocando como exemplo, assim, tu lembra de alguma coisa que aconteceu contigo que foi legal, assim? Tem uma situação bem parecida, assim, que eu me lembro que às vezes a minha mãe e meu pai deixavam de comer carne pra gente comer. E eu era moleque, não entendia muito, né? Mas de um tempo depois pra frente ela me falou, assim, ela me contou, filho, teve algumas vezes que a gente deixava de comer a carne porque a gente sabia que era mais importante pra vocês do que pra nós. E aí teve uma situação legal, assim, que eu queria comprar uma chuteira na época e eu pedi pra minha mãe e ela disse assim, filha, a mãe e o pai estão meio apertados agora, a gente tá meio sem grana, então nós não vamos conseguir. Mas eu estou pensando aqui que de repente tu pode vender, a mãe faz um pastel, um croquete, um café, e tu vende ali no centro, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? É tranquilo de fazer isso. Eu tinha 10 anos, pastor. E eu me lembro que no início, assim, eu fiquei um pouco envergonhado, sabe? Falei, eu vou lá pro centro vender pastel e café no comércio, todo mundo me conhece ali, né, bateu uma vaidade, mas ao mesmo tempo eu queria comprar uma esteira. Sim, sim. E aí minha mãe disse, filho, vai lá ver o que... fui no primeiro dia, vendi tudo rapidinho. Que legal. Vendi pastel. E uma coisa que ela disse que foi legal, ela disse assim, olha, fala por que tu tá vendendo. Porque aí as pessoas vão te ajudar. Fala que o teu sonho é jogar futebol e que tu precisa comprar uma chuteira e hoje teus pais não têm dinheiro para comprar. E aí eu vendi rapidinho tudo, pastor. Só que teve um problema. Eu vendi só até conseguir o dinheiro para comprar a chuteira. Depois eu larguei o trabalho. Mas, assim, tinha um propósito específico, exatamente, né? Mas eu acho que durou uma semana esse meu serviço aí. Acho que foi meu primeiro serviço na vida. Não, mas com certeza é uma experiência válida, porque isso passa um princípio pra gente, né? A gente vai conquistar algo se tem trabalho. Então... Exato. Não, que legal. Exato. A infância da gente ela é sempre muito importante na nossa vida, né? Que legal saber que a tua infância foi uma infância saudável. Eu queria conversar um pouquinho mais contigo a respeito do futebol. Tu falou que ele entrou aos 8 anos na tua vida, né? Numa escolinha, e depois tu foi desenvolvendo isso. E o quanto isso foi importante, assim, como é que tu te identificou tanto com o futebol? Chegou a experimentar algum outro esporte? Como é que foi isso? Então, pastor, na verdade eu comecei a jogar futebol através do meu pai. Eu tenho fotos, eu vejo fotos antigas, assim, que os meus pais sempre guardaram muito registros, né? E eu acho que com uns 2, 3 anos meu pai já me levava para os jogos dele de futsal. Meu pai foi um jogador amador na cidade, um bom jogador. E dali foi meus primeiros passos, depois jogando na rua, né? Mas com 8 anos mesmo que eu entrei na escola de futebol. Mas o que me despertou a ser jogador foi quando eu assisti a Copa do Mundo. Foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti, que foi em 94.
que eu tinha algum entendimento já. E aí eu queria ser o Romário, eu queria ser o Bebeto, queria ser o Dunga, né? Aqueles jogadores daquela época. Que legal. E ali eu via o Branco, os jogadores que eram do nosso estado, e eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu quero ser um jogador de futebol. E a minha mãe falou assim, é uma das profissões mais difíceis que tu tá pensando em escolher. Eu falei, mãe, eu quero tentar, eu quero tentar. E eu nunca fiz outro esporte, eu jogo vôlei, jogo basquete, se tu me botar eu jogo qualquer coisa. Mas eu nunca pratiquei, né? Minha mãe queria me colocar em artes marciais, eu não quis entrar. Vamos fazer um judô, filho? Eu falei, mãe, eu gosto de jogar bola, mãe. Então o meu negócio era estudar, eu tinha estilingue, eu gostava de andar no meio do mato caçando passarinho, ou jogar futebol. Então esse era o meu dia a dia. Escola, ou estava no meio do mato caçando passarinho, ou estava jogando futebol. E assim foi, pastor. E dali eu encarreirei. As coisas foram se tornando mais sérias com o tempo, né? Fui participando de algumas competições. Isso em Canguçu Isso ainda? em Canguçu. E aí eu fui convidado para jogar num time em Pelotas, que é o Progresso, que é um time bem conhecido de lá, que sai muitos jogadores de lá para a dupla Grenal. Legal. E aí foi onde a coisa começou a se tornar mais séria. Ali já com uns 12 anos. Beleza. Fala então, vamos aproveitar para falar um pouquinho dessa trajetória dentro do futebol, assim, como é que tu foi já pro internacional, nas categorias de base ali, como é que rolou essa tua trajetória dentro do futebol? Então, eu tenho um primo que é jogador de futebol e ele jogou no Grêmio ali pelos anos 80 e esse meu primo conseguiu um teste para mim no Grêmio. Na época era, eu acho que 97. E eu fui treinar no Grêmio e não fui bem. Foi uma coisa bem ruim, assim, a experiência, sabe? Os caras estavam muito na minha frente, sabe? Na minha cidade eu era um dos melhores jogadores que tinha lá da minha idade, mas quando eu vim aqui para Porto Alegre e fui no Grêmio, eu vi que eu estava muito abaixo deles, né? Sim, Que o nível aqui era muito alto. E eu saí muito chateado e o que me deixou mais chateado foi quando o treinador falou que eu era muito pequeno para jogar futebol. Eu voltei muito triste para casa, fiquei uma semana assim bem ruim mesmo, sabe? E aí, mas eu era fã do Zico e do Maradona. E são dois jogadores de estatura baixa. Eu falei, cara, se esses caras jogaram, eu também posso tentar ser um jogador de futebol. Né? E aí a minha mãe conversou comigo, me animou, meus pais sempre tiveram junto ali, me incentivando, sabe? Me inspirando a continuar. Eu falei, cara, eu vou seguir. Aí treinei e o meu treinador da escolinha conheci algumas pessoas do Inter. Ele falou, Chico, vamos lá fazer um teste no Inter. Eu falei, vamos. E fui, treinei muito bem, fiz gol no treinamento, tudo. Só que o grupo estava lotado já, o grupo já estava cheio. Eles mandaram eu voltar no ano seguinte. Voltei para Canguçu, pensando que eu era o Pelé, né? Eu falei, o treinador gostou de mim. Isso com que idade? Eu tava com 12 anos. Fui com 12 ali. E aí eu voltei já naquela passada, né, pastor? Eu falei, agora o treinador gostou de mim, vou voltar no que vem e tal. Aí já não treinei mais como estava treinando, voltei. Tinha mudado o treinador. O cara não me conhecia. Eu treinei mal, os 3 dias assim, tava nervoso no início, sabe? Não fui tão bem recebido assim quanto tinha sido a outra vez. E isso é muito importante. Depois a gente pode tocar um pouco nesse assunto. Legal. Eu não fiquei muito à vontade e não fui aprovado no teste. Voltei para casa, bem chateado, e a minha mãe disse, olha, filho, eu acho que é a última vez, não vamos se meter mais nisso, vai estudar, vai tocar a tua vida aqui. E o meu treinador disse, deixa eu levar ele mais uma vez só. Teu filho tem potencial, vamos treinar, vamos aproveitar esse resto de ano, deixa ele se preparar e eu levo ele no ano que vem, porque o ano que vem vai ter um treinador que eu conheço lá, que era o André Luiz, que é um ex-jogador do Internacional. Lá dos anos 70, por aí 80, o André Luiz foi campeão da Juan Gamper em Barcelona, jogando contra o Maradona. Ele tem uma baita história no Inter. Legal. Hoje ele é auxiliar técnico. E é um cara que eu agradeço muito aí, porque foi ele que me aprovou no teste, né? Então, quando eu voltei, eu me lembro, pastor, que eu não tinha muita roupa, sabe? Mas eu arrumei todas as minhas coisas, botei tudo numa malinha. E a minha mãe entrou no quarto e disse, meu filho, mas para que tu tá levando tudo? Eu falei, mãe, eu não vou voltar mais. Eu tinha me preparado tanto, pastor, para aquilo, que eu sabia que eu ia ficar. Que show. Eu falei, mãe, eu só vou voltar para visitar vocês. Eu estou indo para lá para ficar. Com 15 minutos no treino, o André Luiz me chamou e disse, guri, pode voltar para tua cidade lá, pega teus documentos, traz tuas coisas que tu vai ficar. Eu falei, professor, já está tudo aqui. Ele falou, então nós vamos arrumar um alojamento e tu vai ficar. E aí eu estava com 13 para 14 anos.
E ali começou a minha história dentro do Com Inter. 13 para 14 anos, falou pra tua mãe que tu ia vir para Porto Alegre e não ia voltar mais. Não foi fácil. Boa, Ela forte. disse assim, meu filho, eu não podia te segurar porque era o teu sonho. Forte. Né? Para ela não foi fácil, ela me conta assim, muita coisa, que ela entrou meio que numa depressão, porque eu era muito apegado com ela. Imagina. Né? Eu sempre fui um filho muito carinhoso com os meus pais. E foi difícil para mim também, porque muitas vezes eu pensei em desistir no início de saudade de casa. Acredito. Era um guri, né? Esse é um 13 dos anos grandes ela pensa. desafios, né, dos atletas, né? E que muita gente às vezes desconhece, né, pastor? Porque vê muito esse glamour, tá jogando lá, tá não sei o quê, tem tudo, tá recebendo uma ajuda de custo do clube, o cara tem patrocínio. Hoje isso é bem comum, né? Sim. No meu tempo, não. No meu tempo a gente usava a fichinha do orelhão, né? Não tinha FaceTime, não tinha nada. Então era bem mais difícil. Mas valeu a pena, valeu a pena. Que legal. Eu acho que é legal, hoje tu trabalha no Internacional, né? E tu trabalha com a Sub-17. E tu tem essa experiência de como é ser bem recebido ou mal recebido, né? Como tu trata isso hoje, Chiquinho? Hoje, por ter vivido essa experiência, eu tento deixar os atletas bem à vontade, procuro saber de onde que eles são, né? Se já fizeram um teste em outro clube, a posição que eles jogam, né? Hoje eu estou trabalhando de auxiliar, então para mim fica mais fácil ainda fazer isso hoje. E, cara, seja bem-vindo, fica à vontade, te solta, né? Mostra o teu jogo aqui, não precisa ficar nervoso, se errar não tem problema, então deixa o atleta bem à vontade. Tanto é que muitos deles, quando saem, e a maioria não fica, Claro. porque é muito difícil. Eles me mandam mensagem no Instagram, os pais deles, pô, professor, muito obrigado, meu filho falou muito bem do senhor. Que legal. Obrigado por ter recebido ele tão bem aí, ele gostou muito, ele aprendeu um monte contigo, então isso não tem preço. Não tem preço, verdade. Que legal, e legal tu poder passar um pouco dessa tua experiência, né, e melhorar essa equação que é o atleta no início, né, porque é uma equação e tanto, Ô, né? pastor, só quem viveu sabe a ansiedade que dá tu chegar num lugar, ainda mais como o Inter, ou também como o Grêmio, que são grandes clubes, Claro. tu botar aquela camiseta é um peso muito grande. Não, e é uma questão de sonho também, né? Tu tá mexendo com o sonho dos exato, meninos. E isso pode ser muito frustrante se não for bem conduzido, né? Daqui a pouco o menino pode travar para tudo depois. A palavra teste e avaliação, ela já é pesada. Porque tu pensa assim, os caras estão tudo me olhando, eu não posso errar. Não, cara. Faz o que tu faz lá na tua cidade, o que tu fazia na tua escola. Por isso que tu veio para cá. Então seja natural e eu estou aqui para te ajudar. Então muitos depois do treino vêm me perguntar, Chiquinho, o que tu acha que foi? Como é que foi? O que eu posso melhorar? E aí eu sempre tento dar um feedback, porque mesmo que esse atleta não fique lá, ele vai seguir a carreira dele com alguma coisa entendendo, pô, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. E ele vai lembrar, pô, um cara lá me ajudou uma vez. Show. Um professor lá, um baixinho, que dizia que tinha jogado no Inter e tal. Show. Porque eu me lembro de muita gente que me ajudou. E tenho certeza que tu também deve lembrar. Sim, né? A sim. gente guarda no coração essas pessoas. É importante a gente fazer parte da vida das pessoas somando. Perfeito. Né? Somando. A gente tem tanta gente para destruir aí. Perfeito. Se a gente tentar somar, né? Isso com certeza marca as pessoas. Legal. E aí entrou, engajou com o Internacional e o que mais rolou? Aí, pastor, esse início foi complicado. Né? A gente, naquele tempo, não se tinha uma estrutura tão boa no clube. Né? Então, a gente... o alojamento não era muito bom. E aí tu sai da tua casa, por mais que seja simples, mas tu tem o conforto do teu lar, tu tem o cuidado dos teus pais. Ali a gente tinha que ser muito responsável com o horário, porque se tu não chegasse no horário da comida já não comia mais. Então foi uma coisa que me fez crescer muito, sabe? Me fez ter disciplina maior ainda do que eu já tinha. Acredito. Eu tive que me organizar. Ali eu convivia com 60 meninos de tudo que é lugar do Brasil. Então nem todo mundo era legal, né? Então foi... Tu tem que começar a fazer uma leitura de ambiente, saber com quem que tu vai colar, né? Quem vai ser os teus amigos ali. Então, como eu sempre fui um cara nunca fui um cara de confusão, sempre fui um cara que aprendi desde o início com meus pais, foge de problema, não te mete com problema, tu vê que é cara que tem amigo que quer fazer coisa errada, salta fora. E aí eu fui achando as parcerias certas, né? Fui encostando nos caras certos, alguns caras mais velhos que me ajudaram muito também, que eram da região de Pelotas ali, que eram do Progresso, então eram caras que a gente tinha algo em comum. Sim. De ser da mesma região. Então esses caras me abraçaram e me ajudaram bastante no processo. Eu me lembro a primeira vez que eu consegui ir visitar meus pais, depois de 6 meses que eu cheguei lá, eu consegui ir para casa.
Na hora de voltar, pastor, quando eu fui para a rodoviária de Canguçu, cara, eu, meus pais, a minha irmã, a gente chorou tanto. Eu entrei no ônibus, sem mentira, eu fui chorando de Canguçu até Pelotas. Isso aí é 50 quilômetros. Que coisa, acredito. E pensando, eu falei, cara, eu quero muito ficar em casa. Mas quando chegou em Pelotas, parece que eu virei uma chave, sabe? Disse assim, eu tenho que ir para Porto Alegre. Eu tenho que ir para lá porque o meu sonho está lá e depois eu posso levar minha família toda para lá. Tu sabe que tu falar isso a gente percebe um pouco de falta dessa determinação nessa galera de hoje, assim. Às vezes eu sinto falta disso. São cheios de talentos e dons, eles são incríveis, mas às vezes falta essa determinação. Não, não vai ser fácil, vai doer aqui, vou ficar longe, mas, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Então, isso eu acredito que muito é por conta da tua infância saudável, né? Te deu essa força, esse equilíbrio para que tu pudesse ser determinante nesse momento. Tu tocou num ponto importante que hoje é o que eu mais me preocupo no atleta, é essa questão dele ter coragem, dele ser ousado, dele ter capacidade de superação, capacidade de sofrimento, porque a nossa vida ela é assim, as maiores vitórias elas vêm através de um período de sofrimento. Mas isso tu aprende, né? Tu aprende. Às vezes tu tá chegando com o atleta hoje, daqui a pouco o cara não recebeu essa informação, né? Às vezes foi super protegido, aquela coisa toda, aí quando ele chega ali, tu tá mostrando a realidade não é essa. Então isso é um choque de vivência. Então tu tem que desconstruir algumas coisas para construir outra, é desafiador. Perfeito. É uma missão também ali, né? É uma missão. Eu procuro entender e perceber se o atleta tem isso. E a gente consegue perceber quando uma pessoa ela tem essa capacidade de ser resiliente. Falou, tá difícil, mas eu vou aguentar. E a gente hoje, por trabalhar já há muito tempo com futebol e ter vivido isso, eu consigo fazer essa leitura bem rápida. Então, quando eu vejo que o menino, eu chego nele, cara, olha só, se tu não mudar isso aqui, se tu não melhorar esse aspecto, cara, não vai dar, né? O futebol vai exigir muito de ti, a vida vai exigir, não é só aqui no futebol. Qualquer área da vida, se tu quiser ser um vencedor, tu vai ter que suportar essas coisas. E eu estou aqui para te ajudar, né? Então, vamos desconstruir talvez isso que tu ouviu em algum lugar, ou que daqui a pouco tu nem ouviu, nunca ninguém te falou sobre isso, mas eu estou aqui para te encorajar e para te dizer que dá, só que vai doer um pouco. E a gente vai caminhar junto. Beleza. Né? Beleza. Quando o jogador topa isso, é muito legal ver a evolução dele. Eu não sei a realidade, mas acredito que tu deve saber melhor, não é a realidade de todos os clubes, esse tipo de mentoreamento. Isso é quase um mentoreamento, né? Normalmente o pessoal, tu não produz, vaza, a fila anda, né? E a gente acaba criando uma geração de frustrados, né? De pessoas que... É claro que também tu não vai ficar também mimando o cara, não. Mas tu precisa entender que o cara tem informação, ele tem todo um cognitivo ainda para o mundo que precisa ser trabalhado. E os clubes, por vezes, não estão tão preocupados com isso. Isso é preocupante, né? Ô, pastor, isso é um dever meu, agora nem falando como cristão e nem como treinador, mas como professor. Perfeito. Sabe, é um dever meu abrir os olhos desse atleta, por mais que ele não queira a informação, porque muitos não assimilam e nem querem ouvir e acham que tu é chato. Sim. Mas eu não posso deixar de levar isso, porque lá na frente pode ser que esse atleta, ele disse, cara, o professor lá não me falou nada. Ninguém me avisou, mas eu tô ali para dizer, cara, olha só, o caminho é esse, né? Dá pra gente ir por aqui, tem outros caminhos também, mas esse outro caminho aqui não vai andar. O caminho é por aqui. Então nós estamos aqui para andar junto contigo. Por mais que não dê certo aqui, se tu seguir nesse caminho, pode dar certo em outro lugar. E isso acontece, pastor. O futebol é um monte de coisa, é um conjunto de coisas para acontecer. Sim. Às vezes o treinador não gosta de ti por algum motivo, do teu perfil de jogo, do teu biotipo, sei lá. Cada treinador tem a sua cabeça. Sim. Mas daqui a pouco ele vai para outro time, onde ele vai ser o cara que o treinador estava esperando. Exato. Tu vai ser o capitão. Isso é muito comum de acontecer. Perfeito. E eu tenho visto acontecer com muitos atletas que passaram por mim, que às vezes a gente não aproveita eles aqui no Inter, mas eles vão fazer sucesso no Atlético Goianiense, eles estão jogando no Avaí e eles estão felizes. Show. Isso é importante, essa educação, né? Essa experiência é muito bacana. A gente fica preocupado, a gente trabalha com um projeto social ligado ao futebol também, e a gente vê toda essa galerinha vindo, quero ser jogador.
E às vezes uma frustração acaba fazendo eles pararem, né? Então falta às vezes essas dicas. Legal que tu consegue desenvolver isso, que bom. Essa geração precisa ser cuidada também, né? E para isso precisa ter esse olhar. Mas vamos falar do Chiquinho família, né? Do Chiquinho pai, esposo. Fala um pouco aí sobre a tua família, como é que foi teu casamento, né? Com o futebol junto, esse é desafiador. Na verdade, pastor, agora que vai começar mesmo a coisa a ficar forte, né? E eu tenho que falar, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu acho que é um número altíssimo de divórcios hoje no Brasil, né? Por diversos motivos, mas eu vejo que os principais são o consumo da pornografia e o adultério, né? E eu quando casei, logo no início do meu casamento já estava me atrapalhando nessas questões, né? Na verdade, a pornografia ela apareceu na minha vida com 11 anos. E ela me acompanhou até o dia que eu me converti, que foi com 28 anos, que aí realmente eu consegui superar porque Deus botou a mão. Senão é uma situação muito difícil, até porque eu já tinha tentado parar muitas vezes com isso. É uma prisão, né? É uma prisão. E aí eu fiz minha esposa sofrer muito, né? Ao longo do nosso casamento. Ela sabia que eu tinha esse problema, ela tentava me ajudar, ela me questionava do que faltava nela, né? Então foi uma coisa que foi doloroso para ela e ao mesmo tempo também era doloroso para mim, porque eu queria me libertar disso, mas não entendia como, né? Não sabia para onde correr, buscava em tudo que era lugar, mas nunca tinha ido até Jesus, né? E tinha um pouco de preconceito em relação à igreja. E porque não conhecia, né? Eu ouvia daqui e dali e falava, não, os pastores só querem tirar nosso dinheiro. Aquela coisa que tu já deve ter escutado um montão de vezes e que muita gente tem esse preconceito. Verdade. E durante muitos anos a gente sofreu com isso, né? Quase que a gente se separou 2 vezes, né? Minha esposa queria sair fora dessa situação porque ela me questionava, pô, tu me tirou lá dos meus pais para fazer isso comigo. E ela é de Porto Alegre? Ela é de Canguçu. Canguçu. Da mesma cidade lá, a gente é da mesma cidade. E aí, pastor, eu cheguei num momento da minha carreira que depois de ter passado pelo Inter, pelo Palmeiras e tal, e às vezes muita gente vê de fora, acha que o jogador é feliz porque ele ganhou dinheiro, porque ele tá no jornal, ele na televisão. Mas, cara, eu era um cara sem identidade, eu era um cara deprimido, era um cara que buscava preencher o vazio do meu coração em outras coisas, né? Essas 2 que eu te citei são uma delas. E nada preenchia. E eu fui viver uma experiência muito forte com Deus no Uruguai. Quando eu fui jogar no Uruguai, Deus botou um colombiano lá na minha vida. E esse cara me falava de Cristo todo dia. Todo dia, todo dia. Pode falar quem é ele? O nome dele é Víctor Córdoba. Hoje ele mora em Miami, ele tem um projeto lá com futebol também. Continua muito forte na fé e a gente conversa até hoje, né? E esse cara me falava de Jesus e tal, mas eu gostava de estar com ele porque ele tinha uma coisa diferente, sabe? Ele era humilde, ele era um cara manso, sabe? Ele sempre tinha uma palavra de ânimo para mim, de esperança. E o Uruguai foi um momento muito difícil para mim, porque quando eu fui para o Uruguai eu não sabia, eu estava com um princípio de depressão, então foi um tempo muito difícil lá que eu vivi. Sabe? Foi um tempo onde eu pensei em parar de jogar futebol, eu tinha 26 anos. Liguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero mais jogar futebol, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tô tendo mais prazer de fazer o que eu faço, eu não quero ir treinar, eu vou só porque eu tenho que pegar meu dinheiro no final do mês. E, cara, isso não tá legal, não tô me sentindo feliz, sabe? Parece que minha vida não tem mais sentido. E aí o meu pai foi para Montevidéu, saiu daqui de Porto Alegre, eles já moravam aqui, ele, não, filho, eu tô indo para aí. E aí ficou 2 semanas comigo, me deu uma erguida, sabe? E quando terminou lá meus primeiros 6 meses, eu disse, não quero mais ficar aqui, pedi minha rescisão e voltei para Porto Alegre. E aí fui para São José. Quando eu estou aqui no São José, eu fui visitar um amigo meu e a mãe dele me deu um CD do Thales Roberto. Olha como é que Deus vai fazendo as coisas, né, cara? Eu ia escutando esse CD do Thales Roberto e eu ia chorando da Zona Sul até o Passo da Areia. E Deus falando comigo, sabe? Eu querendo alguma coisa e tal, mas não sabia por onde correr ainda. Saí do São José, fui para o Vitória da Bahia, que também foi horrível, foi um tempo difícil. 6 meses eu joguei só um jogo. Aí me apareceu lá um diretor que eu tinha discutido na época do Inter aqui, eu tinha brigado com esse cara. E aí, depois de 1 semana que eu cheguei no clube, ele foi o novo diretor contratado.
E aí eu me lembro que eu fui conversar com ele, pedi perdão para ele e tal, porque eu sabia que ia dar problema, né? Eu falei, e deu. Ele não me cortaram do time e eu fiquei só treinando lá. No ano seguinte eu fui contratado para um time de São Paulo, o Paulista de Jundiaí. É um time pequeno. Eu cheguei lá destruído, pastor. Assim, minha carreira não estava legal, meu casamento também não estava legal. Eu não estava bem comigo mesmo, não sabia quem eu era. A esposa te acompanhando em A tudo. minha esposa estava em Porto Alegre ainda, mas ela sempre estava acompanhando. Nunca eu fiquei num lugar e ela em Porto Alegre, ela sempre foi junto. Show. E aí a minha esposa ainda não tinha ido para lá e eu estou no alojamento do clube até arrumar apartamento. E nisso eu conheço dois caras, dois homens de Deus. Um presbiteriano e o outro era um pentecostal. Eu já saía falando em línguas com o cara, assim, né? E eles fizeram uma pergunta assim, pastor, que foi que me impactou naquele momento. Nós estamos conversando e tal. Eles disseram, e aí, meu, como é que tá a tua vida, cara? Daí sabe aquelas perguntas? Eu falei, minha vida não tá legal, meu. Sosquinho, nós fizemos uma oração aqui no alojamento, a gente estuda a Bíblia, tu quer estudar com a gente? Eu falei, eu quero, cara, quero. Pastor, quando eles começaram a me explicar, eu nunca tinha lido. A Bíblia ficava na casa dos meus pais aberta no Salmo 91, como a maioria das famílias tem aí. Mas nunca tinha lido a Bíblia. E aí eles começaram a ler, começaram a me explicar a forma com que Deus me amava, a forma que Deus me perdoava dos pecados que eu já tinha cometido, que era uma coisa que me deixava muito inseguro. Eu falei, Deus não vai perdoar tudo que eu fiz. Já fiz muita besteira, já fiz a minha mulher sofrer demais, já menti para muita gente, já enganei muita gente. E eles começaram e eu comecei a me abrir com eles, eu me senti à vontade, sabe? E confiança no que eu poderia abrir para eles. Então eu falei, cara, eu sou viciado em pornografia, eu cometo adultério desde o início do meu casamento, eu não sei quem eu sou, eu jogo só por dinheiro e tal. Eles falaram, Chiquinho, Deus pode mudar a tua história, meu. Se tu acreditar, Deus pode mudar a tua história. E eu me agarrei nisso, porque era tudo que eu queria. Eles falaram assim, Deus pode te dar uma nova história. Eu falei, eu preciso de uma nova história. O que eu tenho que fazer? Eu falei, nós vamos estudar primeiro a Bíblia e depois tu pode entregar a tua vida para Jesus. Se tu quiser, é uma decisão tua. E quando eu comecei a entender da Bíblia, pastor, eu disse, eu preciso disso para mim. Eu quero, se é isso que vocês estão falando, se Jesus me ama desse jeito mesmo, eu quero Ele para a minha vida. E aí eu chamei, né? Falei com eles, um dia eu acordei de madrugada assim, e acordei os dois, nós estávamos no alojamento, e disse, como é que eu faço para aceitar Jesus? E aí eles acordaram com um sorrisão no rosto, sabe? Disse, não, vem aqui, nós vamos fazer uma oração contigo aqui. E aí fizemos uma oração de entrega. E aí no outro dia eu liguei para minha esposa. Falei, Ju, tu não sabe, amor, tá acontecendo um negócio aqui muito louco, não sei te explicar, mas olha só, eu tô lendo a Bíblia, eu entreguei minha vida para Cristo, eu tô indo numa igreja. Ela falou assim, é dos crentes? Eu falei, é dos crentes, amor. É a igreja dos crentes. Ela falou, amor, há horas que eu quero te levar numa igreja assim, que legal, ela falou. Que legal. E aí quando ela chegou lá, pastor, viveu o mesmo processo, com um monte de dúvida também na cabeça. Claro. E esses dois caras caminharam com a gente, nos discipularam, e aí nós nos batizamos juntos, e aí ali Deus começou a mudar, transformou nosso casamento. Eu nunca mais toquei num vídeo pornográfico, nunca mais vi nada, nunca mais toquei em outra mulher, sabe? Deus renovou, Deus tornou tudo novo. Que legal. Nosso casamento, a minha carreira, e Sabe que tem alguém que tem algo para falar a respeito disso. Vamos ver aí o vídeo dessa pessoa, por favor. Pode tirar, acho que o fone para escutar. Eu me chamo Juliana Paz e fui incumbida aqui de falar um pouquinho sobre essa pessoa maravilhosa que é o Chiquinho. Então, eu sou esposa dele, somos casados há 19 anos, vamos fazer 19 anos esse ano de casados. E juntos temos 2 filhos, o Francisco e a Clara. Tenho um enteado de 19 anos também, e vai fazer 20 este ano, né, o João Pedro. E sobre o Chico, ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. Tudo isso que ele apresenta hoje, na essência da palavra de Deus, é o que ele é. Né? Antigamente, nossa vida era uma confusão, nossa vida era um caos, era tudo isso que ele provavelmente vai contar para vocês. Né? A gente teve muitos problemas no nosso casamento, no início do nosso matrimônio, e pensamos muitas vezes em se separar, né? Em abandonar o barco, em desistir,
mas algo, né, algo dizia que eu tinha que continuar, que eu tinha que persistir. E eu persisti de fato e juntos construímos uma família linda. Ele é um pai hoje maravilhoso, um pai muito presente, um marido exemplar. Ele lava até panela grande, ele vai contar essa história para vocês. E ele é incrível, ele ajuda em tudo em casa, ele é atencioso com todas as pessoas que o procuram. Isso às vezes me irrita, porque eu não sou muito pacienciosa como ele, preciso de mais dons do Espírito Santo na minha vida. Mas ele é uma pessoa hoje guiada por Deus, e ele vive nos caminhos do Senhor durante todos os momentos do seu dia. Eu sou muito grata pela vida dele, tenho muito orgulho, né, de ser chamada de esposa, de ter uma família junto com ele, porque ele é uma pessoa muito responsável, uma pessoa incrível, a qual eu tenho muito orgulho mesmo. Beijo, meu amor, te amo muito. Vocês querem acabar comigo, né? Beleza. Ai, pastor. Legal ouvir isso, né? Maravilhoso, cara. Show de bola. Tu não conta nada sobre a panela ainda, tá? Não conta ainda. Vai chegar um momento que tu fala sobre a panela grande. Mas parabéns pela família, viu? Pelos filhos. A pessoa que melhor pode falar da gente é a nossa esposa. É a melhor pessoa. E quando eu recebi o vídeo da tua esposa, eu percebi muita verdade em tudo que ela estava falando. Ela expressa a verdade, né? E isso, cara, é o melhor depoimento da vida. Parabéns. Obrigado, pastor. Eu sempre falo que a Juliana, ela tem o maior testemunho, porque ela me perdoou de tudo que eu fiz, né? E acreditou que Deus poderia mudar a nossa história. Então, cara, eu não sei nem o que falar direito, cara. A única coisa que eu fiz, pastor, quando eu entendi a palavra de Deus, foi ser obediente. E me jogar de cabeça, e eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser um marido bom para minha esposa, que eu tinha que cuidar muito bem dela, que eu tinha que amar e respeitar ela e ser fiel a ela. E assim como eu fui no mundo, que eu me joguei, que eu era intenso nas coisas que eu fazia no mundo, eu falei, cara, agora eu preciso ser intenso para Deus, eu vou dar o meu melhor. E Deus foi nos transformando, foi mudando a nossa história, foi um pouco a pouco, né, pastor? Não foi uma coisa que aconteceu, né, de repente, mas eu acredito que essa palavra obediência foi o que fez com que as coisas acontecessem assim, que fossem um pouco aceleradas, porque realmente eu levei ao pé da letra ali e disse, cara, eu vou ser esse cara da Bíblia aqui que Deus está falando, vou ser esse marido aqui da Bíblia. Que legal, que legal. Que legal. E isso surte um resultado incrível, não tem como não acontecer, porque Deus, ele deixa muito claro, né? O que tu plantar, tu vai colher. Exato. Tá plantando sacrifício, amor pela tua família, né? Altruísmo pela tua família. Não tem como a tua família não responder isso em frutos bons, né? E a coisa vai começar a mudar para muito melhor. Que legal, parabéns. Obrigado, pastor. Esse cara que conheceu Jesus, né? Que houve essa mudança, acabou virando um missionário também, né? E através do esporte, através do futebol, que é a tua paixão, que é a tua profissão, também tu usou como uma ferramenta para compartilhar essa fé que transformou a tua vida. Fala um pouquinho dessas missões aí, pode falar um pouquinho também da Brasil Futebol, né? Claro. Por favor, deixa a gente a par dessa vida tua como compartilhador de boas novas. Perfeito, pastor. Muitas pessoas falam que nós temos que cuidar das orações que a gente faz, né? E uma oração eu falei, Deus, eis-me aqui, me usa como o Senhor quiser. E eu voltei para Porto Alegre, depois desse tempo lá em Jundiaí, e comecei a orar, Senhor, me usa, eu sei que o Senhor não transformou a minha vida por acaso, eu sei que o Senhor quer, de alguma forma, me usar para que outras pessoas também sejam impactadas através do que o Senhor fez na minha vida, através da Tua Palavra. E aí um dia eu gravei um vídeo correndo lá em Ipanema. E gravei um vídeo falando para as pessoas não desistirem, né, para elas acreditarem no sonho delas, para elas continuarem, para elas confiarem em Deus e tal. E o Gé, eu não conhecia o Gé. O Gé, ele me ligou um dia e nesse tempo eu estava desempregado, eu estava trabalhando com a minha esposa. Minha esposa foi representante da Herbalife. E aí eu estava fazendo o shake lá.
Então eu batendo o shake. Legal, eu tô precisando de um shake. Nisso liga o Gé. Ligou o Gé. Disse, cara, olha só, eu vi um vídeo teu aqui é o Jefferson e tal, eu também joguei futebol e eu queria falar contigo. Eu falei, vem aqui no... Eu já queria empurrar um shake pra ele, né? Eu falei, vem aqui no espaço da minha esposa, aqui, endereço tal. Quando vi aparecer o Gé lá, eu fiz um shake pra ele e falou, cara, eu vi um vídeo teu e eu acho que tu é um cara que tem perfil para missões. E a gente faz uma missão em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, mas também fora do país, que a gente usa o futebol como uma ferramenta para levar o amor de Cristo, para falar sobre fé, amor e esperança. E a gente está indo para a Índia daqui a um mês. E eu queria que tu falasse com a tua esposa, que vocês orassem e vê se tu não quer ir junto com a gente. E eu, cara, eu vou ver com ela então. Aí falei com a Ju, ela disse na hora, falei, amor, não precisa nem orar, vai servir que eu me viro com as crianças aqui. A gente estava com o Francisco tinha 4 anos e a Clarinha tinha 1 aninho. Então, para quem é mãe sabe, né? É difícil, claro. Sozinha. Trabalhando aí. Hoje meus pais não moram mais aqui, moram no interior. Minha sogra também não mora aqui. Então é difícil para se virar sozinha. Mas aí ela disse, amor, vai que eu me viro. E aí eu fui para a Índia. E aí vivi essa experiência lá, né? Ainda não entendia muito porque a gente vê o futebol com muita coisa errada. Só que quando o futebol está na mão de Deus... É para abençoar. Então a gente não se preocupa com o resultado é a última coisa, a gente se preocupa com o testemunho e levar o amor para essas pessoas, levar essa esperança e essa fé. E aí a gente vivenciou 12 dias na Índia lá e isso me impactou muito. E aí eu entendi por que Deus tinha me dado futebol como dom. E dali a gente continuou, a gente percorreu mais de 20 países, né, fazendo isso, entrando em campo de refugiados, entrando em igrejas de diversas denominações para levar essa palavra de Deus. Estivemos em lugares próximos de guerra, na Ucrânia, lá a gente esteve muito próximo de um campo de guerra lá. Orfanatos, clubes, federações. A gente foi em muito lugar assim, pastor, sabe? E direcionado por Deus. Até que chegou um dia que Deus falou com a gente assim, agora eu quero que vocês façam algo em Porto Alegre. Porque essas missões, a gente tinha que levantar recursos altos. Então, como a gente não tinha esse recurso, a gente tinha que fazer leilão de camiseta. Como eu conhecia muita gente ali do Inter, pedia chuteira para os caras, né? Fazia galeto. O senhor sabe como é que é. A gente se virava para levantar o recurso. Claro. E Deus sempre supria. Mas chegou uma hora que nós estávamos na Ucrânia, estava eu, o Diogo Rincon e o Gé, e a gente começou a levantar isso. Cara, nós estamos com uma necessidade de fazer algo em Porto Alegre, cara, porque a gente está vindo fazer aqui em todo mundo e a nossa cidade, meu. E aí isso aí começou a arder no nosso coração e a gente começou a orar. E aí Deus mostrou os lugares onde a gente deveria fazer. E aí eu comecei lá em Ipanema, né, lá no campo da gráfica, e o Diogo foi direcionado ali para o Sarandi, que era onde ele cresceu, né? Sim. E aí começamos com a BFC. O que Deus nos mostrou é que a gente deveria defender a falta da paternidade. Essa era a causa, né? Causa forte. Causa forte. Aí nós começamos primeiro nós tivemos que entender muito bem como nós deveríamos ser pais e maridos para depois a gente poder ajudar alguém, né? Então foi um processo de discipulado primeiro para nós, para a gente entender, que tipo de marido eu tenho que ser e que tipo de pai eu tenho que ser, que agrada a Deus, para depois nós poder ajudar. A figura do treinador, em todas as literaturas que tu possa procurar, ela vai dizer que uma das funções do treinador é que ele é uma figura paterna. Ele acaba sendo uma figura paterna para o atleta. Então é muito importante como esse treinador lida com os jogadores. É uma ótica que normalmente não é abordada, né? Não é abordada. Mas é algo que tu escuta do treinador, tanto ele pode te jogar para cima, como ele pode te afundar. É uma fonte também de admiração do atleta, né? Perfeito. Eu vou te contar uma história, pastor, que eu vivenciei com o treinador. Eu era reserva nesse time que eu estava, no América de Natal. E eu estava ali fazendo o meu trabalho profissional, do jeito, já era crente, né? E eu entendia que, mesmo que eu estou no banco, cara, eu não vou deixar de fazer o meu melhor, porque o meu melhor é para Deus, né? Claro que estou triste de estar nessa situação, mas eu vou vir aqui e vou fazer o meu melhor. E vou honrar o clube que eu estou trabalhando hoje. E passou os dias e tal, daqui a pouco chegou o treinador e disse assim, Chiquinho, eu queria falar contigo. Eu falei, não, professor, pode falar. Cara, eu queria te dar os parabéns pela tua postura. Cara, tu tá sendo um baita de um profissional, eu sei que tu deve estar louco para jogar, tu é um cara que tem uma baita de uma história, tem experiência em clubes grandes e tal. Aí eu falei assim, professor,
tudo que o senhor me falou, o senhor não precisa nem me botar para jogar mais se não quiser. Então, eu ganhei aqui esse tempo que eu estou no clube. Muito obrigado porque o senhor está me falando isso, porque isso aí só vai me fortalecer. E se a hora que eu tiver que jogar, eu vou jogar e eu estou bem tranquilo, eu estou aqui para te ajudar. Então, isso eu vejo assim que o treinador ele tem que ter essa transparência com o jogador, porque só joga 11, Fabiano. Claro. Só joga 11, a gente tem que saber. Mas quando o treinador ele vem, ele é verdadeiro contigo, ele diz, cara, eu estou vendo o teu trabalho, tu tá bem, daqui a pouco vai surgir uma oportunidade, tu vai jogar. Ou tu não tá bem, tu tem que melhorar nisso, né? O Tite era assim. Quando eu trabalhei com o Tite no Palmeiras, o Tite foi... Tanto é que os caras chegam, né, por esses princípios que nós estávamos falando, as pessoas avançam porque elas cumprem princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos é ser verdadeiro. É isso aí. Né? Então eu aprendi ao longo da minha carreira com essas pessoas e, claro, pela palavra de Deus a gente aprende que a verdade, ela liberta. É, isso aí. Show de bola. Bom, falou sobre Brasil Futebol e falou sobre Rincon e Gé. Vamos ouvir esses dois caras, eles também deixaram um recado para ti aí hoje. Vamos pro primeiro. O cara do convite, esse é o Gé. Olá a todos, meu nome é Jefferson. Primeiramente eu quero agradecer ao pastor Fabiano pelo convite e parabenizá-lo, não só pelo programa, mas principalmente pela escolha de convidado, né? Nosso querido e amado Chiquinho. Bom, falar do Chiquinho para mim é sempre um motivo de muito orgulho, porque realmente eu creio que Deus levantou esse cara para ser uma referência numa sociedade. Creio muito que aquilo que o Chiquinho tem feito dentro e fora dos gramados tem testemunhado a sua verdadeira conversão. Mas eu gostaria que ele compartilhasse com vocês, nessas nossas viagens missionárias, uma viagem especial que ficou marcada e a gente relembra com muito carinho. Nós tivemos a oportunidade de entrar num presídio na divisa do Marrocos com a Espanha, na cidade de Ceuta, onde o objetivo era fazer um torneio com aqueles presos e ao final do torneio poder compartilhar uma palavra de amor, de fé e de esperança e poder apresentar Jesus Cristo através desse instrumento fantástico chamado futebol. Bom, o Chiquinho estava muito à vontade naquela tarde, né, fazendo o que ele sabe fazer de melhor dentro do campo, dando caneta, chapéu, fazendo gols. Mas quando eu passei do lado dele e falei que a palavra final, a ministração daquele dia, estava sob a sua responsabilidade, bom, perdi o jogador. E aí ele vai contar um pouquinho para vocês o que foi essa experiência. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pastor Fabiano e que Deus abençoe vocês sempre. Maravilha, tá aí Gé Franco. Esse cara é sensacional, pastor. Eu amo muito o Gé, cara. É um grande irmão, é o cara do convite, né? É o cara do convite. E Deus usa essas pessoas assim, né, para nos colocar no propósito, né, para nos mostrar qual é o caminho que ele quer. E o Gé foi responsável por isso. Esse dia desse jogo lá nesse presídio, enquanto o jogo estava rolando, eu tava orando assim. Eu dizia assim, Deus, tomara que eles não peçam para mim falar hoje. Senhor, eu não quero falar hoje. Porque eu pensava assim, pô, eu nunca fui preso, cara. O que eu vou falar para esses caras? E eu tô com aquilo na cabeça, né, pastor? E jogando. E eu tô... Parece que tava num dia inspirado também, né? Exatamente. E aí, geralmente, o chefe da missão, que era o Ximenes, nesse caso, o Gé, eles estavam juntos, né, chefiando a missão. Eles falavam antes, a ministração vai ser com o fulano hoje. Quem vai dar um testemunho no final lá vai ser o pastor Fabiano. E ninguém falou nada. E eu tô jogando e eles sabiam que eu falava bem espanhol, né? Porque foi uma das coisas que o Uruguai me ajudou, foi ter aprendido a língua. E eu tô no meio do jogo, né, pastor? E tô bem soltinho, né? Tô bem tranquilo, jogando e fazendo gol e tal. E daqui a pouco o Gé passa por mim e diz, a palavra final é contigo hoje. Eu falei, e agora o que eu vou falar para esses caras? Acabou o jogador. Eu não conseguia mais fazer nada, pastor. Não conseguia mais fazer nada. Daí eu pedi para sair, falei, vou sair um pouquinho, vou orar ali e vou ver o que Deus quer que eu fale. E aí no final, Deus me usou lá da maneira que Ele quis naquele momento, né? Porque querendo ou não, eu tive preso na pornografia, tive preso no pecado por muito tempo, né? E aí o que eu falei para eles foi o seguinte, que tem muita gente que está fora daqui, entre aspas, com uma liberdade, mas está presa numa prisão espiritual, né? E eu falei para eles que eles poderiam estar atrás de grades,
mas que eles podiam ser libertos espiritualmente. Que legal. E aí foi Glória assim, a mas Deus, só pelo que Espírito bênção. Santo, pastor, porque olha, eu tava assim, eu tremendo as pernas. Ah, Falei, mas "Que quando eu a vou gente falar?" depende, tu sabe que eu tenho um certo ranço quando eu encontro a seguinte fala, não, eu sou capaz, pode deixar comigo que todo esse excesso de confiança é muito perigoso, né? Porque a gente acaba perdendo a dependência. Então, claro, a gente tem que ser confiante, assim, mas não, Deus vai me ajudar, vamos lá, vai dar certo. Então, quando eu vejo um excesso de confiança, assim, eu sou o cara certo para esse negócio, eu fico nervoso porque vai dar uma treta nesse negócio aí. Porque a glória a gente sabe como é que é, né? Só pertence a um. Mas que legal esse, é uma experiência e tanto. Me lembra de um professor que eu tive de teologia, que ele conta o seguinte, rapidinho só, me lembro dessa tu deu uma murchada aí, né? Eu me lembro que quando ele foi nomeado, né, pastor auxiliar na igreja onde ele estava, ele no primeiro dia, assim, que ele subiu lá no altar, junto com os outros que estavam lá no altar, ele subiu todo estufado, assim, né? Ele se sentia assim, que parecia um balão inflado. E ele contava isso na aula. E eu disse para ele assim, depois eu virei professor de teologia, eu dizia para ele, cara, eu vou contar essa tua história sempre, posso? Não, pode, que foi verdade mesmo. E aí ele subia assim, todo inflado, agora eu sou, né, pastor também, e sentou. Aí o pastor titular olha para ele assim, o culto já tinha começado, hoje é tu que traz a mensagem. Ele olhou para ele, murchou assim, disse, acabou o mundo pra mim, por que eu subi aqui, tá louco? Esse pá ficou muito nervoso. Então, assim, interessante, assim, a nossa humanidade, por vezes, né, enfim, é confrontada com essa questão de Deus querer nos usar. Então, a gente precisa diminuir para que a coisa aconteça. Exatamente. Né? E eu não queria, eu te confesso que eu não queria, pastor. Claro. Eu tava mesmo aqui no Espírito, falei, Deus, tomara que não seja eu hoje. E aí foi. Normalmente é o que acontece. Normalmente. Mas também tem o Super Diogo Rincon, que também tem um recado para ti. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Tudo certo? Um abraço, aqui quem fala é Diogo. É uma alegria poder estar participando, né, de uma maneira indireta, né, desse projeto. Pastor Fabiano, que o Senhor continue te dando graça e abençoando esse projeto para que muitas vidas venham a ser abençoadas, né, através desse trabalho que o Senhor está desenvolvendo. Chiquinho, um prazer poder estar falando algo a respeito dele, um grande irmão de caminhada, um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Chiquinho é um cara que sempre me inspirou bastante, né, nessa caminhada com Cristo, a história dele de superação, né, dentro do futebol, com a família, com problema de saúde, e a história dele de renúncia, né, também, depois que ele conhece Cristo e entrega a vida para Cristo. Tivemos a oportunidade de fazer muitos trabalhos fora do país, né, através do evangelismo, através do esporte, né, através do futebol, levando o amor de Cristo, né, para algumas nações. Tivemos a oportunidade de jogar juntos também nesses trabalhos. Fundamos juntos uma organização, né, aqui em Porto Alegre, que cuida de crianças também através do esporte e levando o amor de Cristo, né, para esses jovens, né, crianças e jovens. E é muito, muito legal poder estar falando dele. Chiquinho é um cara com um coração gigante, um amigão mesmo, simplicidade, tem uma família linda e é um cara que eu amo muito. Mas tem uma história, né, bem interessante, né, rapidamente contando, que o Chiquinho tinha um grande trauma aí de lavar panelas grandes. E nas missões a gente faz de tudo, cozinha, lava, limpa o ambiente e faz comida e lava a louça. E aí numa dessas viagens o Chiquinho se curou aí desse trauma que ele tinha com panelas grandes. Acredito que ele possa contar para vocês aí essa história bacana aí, engraçada aí. Maravilha. Agora sim, tá na hora da panela grande. O Diogo, falar um pouco do Diogo, não. O Diogo
testemunho dele, toda vez que eu ouço assim, que eu vou acompanhar ele em algum lugar que ele vai testemunhar ou vai levar uma palavra assim, pá, é muito forte o testemunho do Diogo, sabe? Muito. Sabe é que muito ele, forte. ele já pregou na nossa igreja, né? Testemunhou e pregou a palavra. E também, nós temos lá o futebol dos guri. Bom, vou ter que te levar lá. Mas com certeza. A Mas gente que não me leve. Não, ele foi lá, eu gostaria muito que tu fosse. Pessoal, quando eu falei, de repente o Chiquinho topa uma hora e tá aqui. É tudo galera mais de 30 anos, né? Todos eles acham que jogam, mas ninguém joga. Depois tu tem que cortar isso aqui. Mas é super legal, sabe, Chiquinho? A gente depois compartilha um pouco de algo bacana com eles. A ideia é a gente poder alcançar outras pessoas, né? Então, vou te fazer o convite depois para tu estar lá com a gente. Vamos estar juntos, sim. Deixa eu, então, vir a história da panela, né? Quando Deus me falou que era para parar de jogar, eu fiquei 1 ano em casa, cuidando de casa. Então, eu cuidava a minha esposa começou a trabalhar, eu cuidava da minha filha, então eu trocava a fralda o dia inteiro, eu limpava cocô de cachorro, eu varria a casa, eu fazia comida E cozinha bem? Cozinho bem. O Diogo é top. O Diogo é fera. O Diogo é fera. Uma hora nós temos que fazer alguma coisa junto pra tu ver. O Diogo foi um baita de um jogador e também um baita de um cozinheiro. Show de bola. Verdade. Show de bola. E aí, pastor, eu estou dando um testemunho lá. Nós estamos assim num momento final da Ucrânia. E aí a gente se juntou lá com o pessoal organizador, nós ficamos entre 15 pessoas numa sala, assim, nos puffs, e aí cada um começou a falar um pouquinho da experiência que teve ali, né? E aí eu comecei a falar da minha, contei um pouco do meu testemunho, e aí eu falei assim, olha, eu fiquei 1 ano na minha casa, eu fiz tudo isso, né? Mas eu me nego a lavar panela grande e passar roupa. Isso aí já falei para minha mulher que eu não vou fazer, a panela grande é ela que lava. E aí no outro dia... O pessoal fez a comida lá e tal, daqui a pouco me chamaram na cozinha. Chiquinho, eu vim aqui na cozinha rapidinho. Quando eu cheguei lá, tinha um panelão assim, ó. Ô meu, é contigo, hoje tu vai ser curado. Vem cá que tem um tratamento aqui. Eles estavam com uma baita de uma esponja, assim, ô meu, é contigo aqui, vem que hoje tu vai ser curado. Nós estamos aqui contigo. A gente vai interceder aqui. Eles tiraram foto, tem tudo daquele dia. Mas roupa ainda não passo. Não, roupa não passa ainda. Não, eu não passo roupa porque ela nunca fica passada. Eu passo, eu estrago, vai de um jeito e volta de outro. É verdade. Mas que legal, que legal. E hoje, então, até em casa, lava a panela grande. Lavo. Não, eu faço de tudo, Que legal. Esse tempo que eu tive em casa, 1 ano, sem atividade, né? Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. A parada, assim, é muito difícil, sabe? Para o jogador é bem complicado isso. E... eu aprendi a fazer tudo em casa. E eu comecei a valorizar o trabalho que a minha mulher fazia, porque o homem geralmente não sabe, não para nunca. O trabalho de casa não acaba nunca, pastor. Nada. Por isso que elas viram um ranço, não suja. E aí quando eu deixava tudo limpinho, sabe, assim, tudo, passava um cheirinho na casa, aí quando ela chegava do trabalho, eu assim, vai falar, né, vai dar um elogio, que a casa não falava nada, eu ficava, tu não viu nada que eu fiz? Ela disse, viu, é pra te ver, quantas vezes eu fiz isso, tu nunca viu. Tá sentindo na pele. Sentindo na pele, mas hoje eu sou realmente um marido que ajuda a lavar louça, ajuda a lavar roupa, porque se dá pra ajudar, a gente tem que ajudar. É isso aí. Eu faço questão, assim, sabe? Na verdade, até para os meus filhos ver isso, sabe, pastor? Para eles verem que o pai tá ali ajudando também. Show. Na verdade, o casamento é uma equipe, né? É isso aí. Tem que jogar juntos, senão fica difícil. Perfeito. Beleza. Futuros, sonhos, né? O que o Chiquinho, assim, tem para compartilhar a respeito do que tu deseja para tua vida, Chiquinho? Daqui para frente? Pastor, a minha oração é... eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu já entendi que Ele quer me usar no meio do esporte, no meio do futebol. Então, a minha oração é que eu esteja no lugar onde Deus quer que eu esteja. Legal. Só o que eu quero é o que realmente eu entendi que nós estamos aqui para isso e que se eu não estiver fazendo isso aí, eu estou perdendo tempo. Então, eu estando no Inter lá, eu preciso ser um exemplo lá dentro, eu preciso entregar o melhor pelo clube, eu preciso fazer tudo com excelência, eu preciso sempre ter uma palavra de ânimo, de esperança, não só para os jogadores, mas até para os meus próprios colegas de comissão, porque ninguém consegue fugir, todo mundo tem problema. Claro. Né? Então, eu procuro estar sempre ali. A gente, né? Exatamente. Então, eu procuro estar ali sempre com uma palavra, sempre, de alguma forma, tornando o ambiente mais leve, um ambiente sempre
com problema, mas a gente olhando, cara, mas vai dar certo, né? Vamos trabalhar junto, vamos fazer isso vai passar, daqui a pouco vai melhorar. Então, o nosso papel eu vejo que é esse, né? Mudar os ambientes, levar Jesus para dentro desses ambientes aí. Legal, é aquela história da luz e sal. Luz e sal. É isso. Mas se tu fosse falar assim do Chiquinho, que a Bíblia fala que nós devemos fazer nossos planos, né? O homem deve fazer seus planos, mas a última palavra ela é do Senhor. Eu gostaria de trabalhar numa equipe profissional, né? Gostaria de representar um dia a seleção brasileira, né? Eu tive um problema com 19 anos, eu fui convocado para a seleção brasileira de sub-20 e eu tive um problema raríssimo numa artéria do cérebro, que só tinham 33 casos no mundo naquela época. E eu quase me aposentei com 19 anos. Eu fiquei 1 ano sem jogar futebol. E eu nunca vesti a camiseta da seleção. Fui convocado, mas não tive o gosto de colocar a camiseta, de ir lá na Granja Comari, sabe? Então é um sonho que eu tenho aí. Eu vesti a camiseta da seleção brasileira cristã, que é uma grande bênção também. Sim. Né? Mas é um sonho que eu tenho. Se Deus tem isso aí, eu não sei, mas é um plano que eu tenho. Mas é legal, é isso aí, tem que colocar os nossos sonhos diante de Deus. E por que não, né? Deus é grande, Ele querendo nada é possível. Exatamente. Eu tenho estudado muito para isso, sabe, pastor? Tem te preparado. Tenho me preparado. Faz faculdade hoje? Eu estou terminando a minha faculdade agora no ano que vem, até o meio do ano que vem eu termino a faculdade de Educação Física. Show de bola. Isso. Aí, próximo mês, agora novembro, eu estou indo para Belo Horizonte para terminar uma licença da CBF, que é a licença A, que me daria a chancela de poder trabalhar fora do Brasil também, né? Porque hoje em dia os clubes grandes das séries da Série A é obrigatório tu ter essa licença, senão tu não consegue trabalhar. Então estou fazendo a minha licença A agora já no final de novembro. Que legal, tá te qualificando, tá te preparando. Essa é a nossa parte. Exatamente. A parte de Deus é aquela que a gente não pode fazer. Exato. Show de bola. Agora nós fazemos um finaleiro aqui com um bate e volta. Eu gosto de fazer esse encerramento. Eu digo uma palavra e tu responde com uma dentro do possível, tá? Não precisa, não consigo dizer uma palavra só para isso. Não tem problema. Tá bom. Mas a ideia é eu fazer uma pergunta, dizer uma palavra e tu responde algo que tenha sentido em relação a essa palavra. Tá. Beleza? Beleza. Tá pronto? Não sei, né? Vamos embora. Bora então. Primeiro, paixão. Futebol. Vida. Cristo. Hobby. Viajar. Cor. Verde. Expectativa. Expectativa. Futuro. Viagem. Estados Unidos. País. Brasil. Fé. Tudo. Torcedor. Inter. Suspeitei desde o princípio. Comida. Lasanha. Bah. Minha mãe faz uma lasanha. E a Juliana também faz. Legal, legal. Música. Eu não peguei um cantor ainda. Tu canta, não? Não, mas vou fazer aqui porque foi uma música que me toca muito. Manda aí. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Ainda bem que eu joguei bola, né? Não, mas valeu, foi corajoso. Ninguém encarou cantar até hoje. Parabéns, é isso aí. Show de bola. Livro. Bíblia. Show. Amor. Deus. Show de bola, é isso aí, muito obrigado. Obrigado aí pela tua presença. Obrigado por esse bate-papo, por te conhecer um pouquinho mais. Eu creio que o nosso público viu isso, né? Que tu tá aqui de coração. Então isso é muito legal mesmo. Obrigado, tu entregou, né? Deu o teu melhor aqui. A gente fica feliz com isso. É uma história de superação, uma história
show, uma história inspiradora, esse que o programa sempre deseja mostrar para o nosso público. Eu te agradeço muito, já te admirava e tenho a certeza que te admiro mais. Eu que te agradeço, pastor, muito obrigado, parabéns, obrigado por toda a equipe aqui, parabéns a todos também pelo belíssimo projeto. Agora, pastor, eu tenho uma pergunta. Mas, pode ou não pode pastor tomar uma cerveja? Barbaridade. Se liga agora, pastor pode ou não pode? Mas que barbaridade. Deixa eu até desacionar isso aqui. Tu sabe que... Essa pergunta é... Tu sabe que eu entrevistei aqui um programa atrás e o pessoal me perguntou algo semelhante. É difícil isso, porque existem correntes, né, cristãs que apoiam e outras correntes que não apoiam. E é sempre muito desafiador, porque alguém tu vai desagradar. Mas eu gosto de dizer que, para essa resposta, que todas as polêmicas que existem, elas são resolvidas com as escrituras. E a Bíblia em nenhum momento condena a bebida alcoólica. Nenhum momento. Não existe nenhum versículo bíblico que condena o consumo. O que existe é um cuidado muito grande com o excesso. E a gente sabe o quanto o vício alcoólico ele é muito perigoso, muito destruidor de famílias. A gente tem uma sociedade extremamente viciada em álcool, adolescentes viciados em álcool. E se convencionou os pastores que não aconselhem a bebida alcoólica. Mas a gente, biblicamente, não pode dizer que é proibido beber. E nenhuma, não é só o vinho, não, é qualquer bebida. Não podemos dizer, ou só cerveja, não podemos dizer que é proibido. A Bíblia não nos permite dizer isso, mas ela nos permite dizer o seguinte, cara, se possível, foge disso, meu. Se possível, não bebe. Porque, cara, a chance de tu te viciar, a chance de tu não ter maturidade para lidar com essa questão é muito grande. E se puder também não incentivar outros, melhor ainda. Então, é uma questão, assim, muito de maturidade, né? Então, eu gosto sempre de compartilhar dessa forma, porque isso ajuda a gente a não cometer uma heresia, mas também a não incentivar algo que pode destruir vidas, principalmente tu que trabalha com adolescentes, né? Uhum. A gente sabe que cada vez mais o jovem, o adolescente, o pré-adolescente está entrando no consumo do álcool, e isso tem levado uma geração a ser uma geração fragilizada, doente, problemática, sem controle, e não é isso que a sociedade precisa e que as famílias, que as pessoas precisam, né? Então, é uma questão delicada, sim, né? Mas se for com cuidado, com zelo, né, com maturidade, no momento certo, com certeza pode ser feito e a gente espera que as pessoas saibam lidar com essa questão. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Capaz, querido. Obrigado aí pela participação. Eu quero agradecer, gente, muito aí o Emiliano. A gente está no estúdio aqui da ProHub, na PUC, e é um estúdio novo para nós, a gente está aqui se ambientando. Mas foi legal contigo, porque nos ajudou também a nos ambientar aqui. Quero agradecer a Ilusa que está aqui com a gente, a Super Bia, se você quiser conhecer o canal da Bia, é Bia GHB, né? Então conhece a Bia lá, minha sobrinha, top das galáxias, a minha crespa preferida. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Eu falei deles no início, a Colombo, Estruturas para Eventos, agradecer a Comercial Caravaggio do Super William, agradecer o Rossato Garden Center, que é um parceirão nosso, top demais, ao Sicredi, né? Que, enfim, é uma instituição consolidada aí no mercado. Quero agradecer muito ao Laboratório 47, que nos ajuda aí a produzir o material que a gente faz também. Eu tô aqui com um material do Espaço da Moda. Cara, tu mora na Zona Sul, né? Sim. Tu conhece o Espaço da Moda? Ainda não. Tchê, tu tem que conhecer. Teu estilo, cara, tem tudo a ver com o Espaço da Moda. Tem no Belém Novo loja e tem na Restinga. Cara, é loja de shopping center. Os caras são top demais. Vocês precisam conhecer Espaço da Moda. Coloca lá no Instagram, @Espaço da Moda Man, e conheça o trabalho do Léo, da equipe toda. É uma loja de roupa masculina, cara, de
topzera demais. Tem que ir lá conhecer. Tem que conhecer. Hoje eu fui lá, passei lá para conversar com o pessoal, disse, eu vou entrevistar o Chiquinho, se Deus quiser eu vou trazer o Chiquinho aqui para conhecer essa loja, porque é top mesmo, a gente sai bem vestido, sabe, bem orientado, com preço bacana, show de bola. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Pastor. Deus te abençoe muito, tu e a tua família. Amém. Obrigado a Juliana, obrigado ao Gé, obrigado Rincon, obrigado vocês que fizeram com que esse programa ficasse ainda mais legal. Deus abençoe, se Deus quiser, na próxima a gente se encontra. Olá, queridos! Pare de louvar a Deus.